Gente, as redes sociais estragaram a minha maternidade em determinado momento da minha vida. E eu acho que elas podem estar prejudicando a sua vida e o seu relacionamento com as pessoas. E talvez a sua maternidade também. Eu quero contar a minha experiência e quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Talvez te dar um alerta importante sobre esse tema. Quando a minha primeira filha nasceu, foi em 2008, gente. Existia blog materno? Existia, mas eles eram raros. Tanto que eu comecei um que eu acho que está entre os mais antigos, que ainda funcionam. E uma das questões é que nós tínhamos poucas opiniões que vinham até nós. Eu lembro que eu lia a revista Crescer, eu assinava a revista Crescer. Você esperava o mês inteiro para ler a revista Crescer. Você via algumas matérias online, mas não era essa coisa frenética que é hoje em dia. E você tinha, é claro, o Baby Center, né? Aquela news do Baby Center que era maravilhoso, sensacional, para você saber um pouco mais. E tinha o fórum do Baby Center, mas que as pessoas não usavam tanto. Eu mesmo não gostava de entrar para usar, que era onde as pessoas trocavam experiências. Basicamente, sobre maternidade, você trocava experiências com as pessoas que eram próximas de você. Com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó, com uma amiga. Ou seja, pessoas que eram próximas e que gostavam de você, que tinham alguma afinidade com você. Eram essas pessoas que você ouvia. Se você tinha uma vizinha que não gostava de você, você não ia sentar com ela para trocar figurinhas sobre maternidade. E se ela quisesse, por algum motivo, ser bem chata e vir falar mal de você, da sua maternidade, você não ia dar bola, porque você não gostava dela, ela não gostava de você. Então você não tinha contato com opiniões de pessoas que não eram caras a você, pessoas que não eram importantes para você. Você tinha essa bolha, mas que era uma bolha saudável, porque você ouvia, assim, opiniões diferentes, mas eram poucas. Então você conseguia refletir sobre elas, você conseguia pensar sobre elas. Quando eu tive a primeira filha, eu criei o blog, então, eu comecei a falar sobre coisas difíceis da maternidade, é claro que eu falava. Às vezes eu contava alguma experiência que eu tive, dificuldades para tirar chupeta, dificuldades com a madrugada, fazer a criança dormir sozinha. Dificuldades, por exemplo, para ter uma rotina, dificuldades para relembrar quem eu era como mãe, dificuldades para sair e fazer a unha toda semana. Coisas assim, dificuldades em trabalhar fora e ter uma filha pequena, adaptação escolar. Eu falava sobre essas coisas, dificuldades reais da maternidade. Só que quando eu falava, ele já era o meu desabafo. Então eu escrevia para desabafar. Eu recebia um ou outro comentário de pessoas que falavam: nossa, é verdade, também me sinto assim. Também já vivi isso, também já aconteceu comigo. Mas era uma coisa muito restrita, sabe? Os comentários vinham, passavam, nem todo mundo comentava em blog, não era comum você comentar no blog, né? Então era pontual. E aquele desabafo ia, passava aquela situação, se resolvia e tudo ficava bem. Vários momentos eu já contei que com a minha segunda filha eu descobri que tinha uma pessoa copiando os textos do meu blog. E na ânsia de descobrir quem era essa pessoa e onde que ela estava colocando os meus textos com o nome dela, eu descobri que existiam perfis de Instagram de mães. Gente, eu já estava no Instagram fazia anos e eu nunca tinha seguido nenhum perfil de mãe. Mas como essa moça trabalhava com essa área, também eu descobri muitos Instagrams é bom, né? Perfis de Instagram de mães. E eu comecei a seguir vários, eu mesmo criei o meu então para o meu blog e comecei a me envolver neste mundo materno de redes sociais. E daí que a minha maternidade começou a desandar. Por quê? Porque quando você começa a acompanhar perfis que ficam falando das dificuldades da maternidade, porque nessa época, 2015 por aí, a moda era o quê? Vamos desromantizar a maternidade, vamos falar dos problemas reais da maternidade, porque ninguém sabe o que é maternidade real. E as pessoas então começavam ali a falar das dificuldades, inclusive eu também comecei a falar das dificuldades. Só que diferentemente do blog, quando você coloca isso em rede social, você fica ressentindo e retroalimentando as suas mazelas, as suas dores, as suas tristezas. Por quê? Porque todo dia, por um longo período de tempo, as pessoas estão curtindo, comentando, contando as suas próprias lutas, as suas próprias dores, e você fica voltando então naquela história. Diferentemente do blog que eu escrevia e esquecia, eu escrevia, desabafava e esquecia. Nas redes sociais eu escrevia, desabafava, mas eu voltava naquela história, eu voltava no comentário, eu li o comentário, eu via que meu problema realmente era maior do que eu tinha escrito, porque um comentário me fez ver outro problema que eu tinha, outro aspecto do meu desafio. E eu ficava ressentindo aquelas mazelas, ressignificando aquelas dores, retroalimentando os meus sentimentos difíceis. E, além do mais, as dores da maternidade causam engajamento, porque as pessoas dificilmente vão parar num post para falar: nossa, é verdade, eu compartilho desta mesma alegria com você.
Muito mais as pessoas fazem isso na dor. Eu compartilho dessa mesma dor com você porque a pessoa quer o quê? Ela quer desabafar. Eu não tô falando que ela tá errada. Eu estou só dizendo que ela quer desabafar, então ela vai lá e escreve um monte de coisa e fica todo mundo se retroalimentando nesse muro das lamentações materno da internet. E eu entrei nesse muro. E eu comecei a ver a maternidade, gente, com olhos difíceis. E tudo era difícil, tudo era sofrido. Ah, meu Deus do céu, a madrugada. As mesmas coisas que eu passei com a Manuela, eu estava passando com a Ana Júlia, minha segunda filha, e eu estava sofrendo muito mais. Não estou dizendo que um segundo filho não é difícil. É difícil, gente. Você tem um outro para cuidar, né, e tal. Só que hoje com a minha terceira filha, eu tenho passado muitas dificuldades, algumas dificuldades novas. Eu tenho outras 2 filhas e a vida é muito mais fácil, muito mais leve. E eu percebi que muito tinha a ver com as redes sociais. Porque tem uma outra coisa, o nosso círculo de contatos, ele aumenta quando você está nas redes sociais. Então não são só aquelas pessoas que amam você, a sua mãe, a sua amiga, a sua avó, a sua tia. Agora tem um monte de gente na internet que você não conhece, que não, teoricamente não deveriam opinar sobre a sua vida e te afetar a opinião dessas pessoas sobre a sua vida, mas elas estão lá, elas estão opinando, elas estão comentando, elas estão criticando muitas vezes e você está ouvindo tudo isso o tempo todo. Não só mais as pessoas que te amam. Às vezes a pessoa está te dando uma opinião, um conselho que você aceita, mas é diferente de um conselho de mãe que está querendo te ajudar porque essa pessoa te ama. Às vezes a pessoa está com as boas intenções, às vezes não. Você não sabe mais quem está do outro lado da tela. E eu, como eu falei, comecei então a me contaminar aí com esse mundo. Nas redes sociais, a gente é condicionado, principalmente nessa época de 2015 em diante, a gente foi condicionado a ver os recortes felizes da maternidade que outras pessoas postavam como mentira. Ah, é utopia. Ah, tá romantizando a maternidade não é assim. Porque a pessoa escolheu compartilhar uma coisa boa. E naquela época a gente começava a falar, não, essa pessoa aí é maternidade irreal. A gente até começou a usar a hashtag maternidade real para falar dos sofrimentos da maternidade. Porque a maternidade feliz era irreal. Gente, chegou a isso. E até hoje ainda tem resquício disso na internet. Quando você fala de coisas boas, gente, vou contar que isso é uma das coisas que me irritam na internet. Poucas coisas me irritam de verdade na internet hoje em dia, porque graças a Deus eu amadureci. Mas tem uma coisa que me irrita muito. Quando eu posto alguma coisa, experiências que eu tive, coisas que eu aprendi, e alguém comenta assim, na vida real não é assim. Na teoria funciona. É como se eu fosse o quê? Eu sou um holograma, né? Minhas filhas não existem. Então eu confesso que isso é uma coisa que me irrita. Desculpa contar aí meu coração. Desabafo. Mas então a gente começou a ser condicionado a isso. E o que acontece? Em vez de olhar para essas pessoas que tinham coisas boas para compartilhar e olhar para elas com uma inspiração, eu comecei a rejeitar, dizendo, não, isso não existe, eu vou ficar aqui no meu grupinho, Muro das Lamentações, porque eu me identifico mais com essas pessoas. E eu fiquei ali, todo mundo se retroalimentando nas críticas, sofrimentos e ignorando que existia um mundo lá inspirador de uma maternidade feliz e leve, mesmo com dificuldades. Graças ao Senhor bom Jesus, eu fui transformada, renovada a minha mente. Foi um processo de algum tempo, mas eu consegui vencer e entender que as dificuldades da maternidade são a vida acontecendo. E que nós temos a capacidade de olhar para elas com tristeza ou com alegria. Tem um provérbio que eu amo que diz que para o coração aflito todos os dias são difíceis, para o coração alegre a vida é um banquete contínuo. E eu gosto disso porque ele não está falando que os dias difíceis tornam o coração aflito. É o contrário, o coração aflito é que tornam todos os dias difíceis. E não é o banquete que alegra o coração, é o coração alegre que torna a vida um banquete contínuo. E eu decidi que eu não ia mais ficar com aquele coração aflito, mas eu ia ter uma vida de banquete contínuo na maternidade. E hoje eu posso ter uma terceira filha com alegria no coração exatamente porque eu aprendi isso do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. E claro, né, eu falo isso porque com certeza a minha fé, a minha espiritualidade teve um impacto gigantesco nesse processo de transformação de mente. E por que eu queria falar que a internet pode estar sendo ruim para você? Talvez seja essa questão da maternidade muito similar ao que eu vivi. Mas uma das questões é porque quando a gente está nas redes sociais de maneira inadvertida, a gente não presta atenção no nosso uso nas redes sociais, a gente só usa, a gente só rola aquele feed sem pensar no que estamos fazendo. Nós temos algumas coisas que nos prejudicam muito. A primeira é que a gente só ouve a nossa realidade.
A gente retroalimenta as nossas dores, a gente valida as nossas opiniões, por quê? Porque o algoritmo ele vai dando pra gente consumir aquilo que a gente curte, porque ele quer que você fique naquele aplicativo, ele não quer que você saia. Então se você curte gatinhos brancos, ele vai continuar te dando gatinhos brancos. Se você curte falar das dores da maternidade, ele vai continuar te dando dores da maternidade. Se você curte falar de extrema direita ou extrema esquerda, ele vai continuar te dando ou a extrema direita ou a extrema esquerda, porque ele não quer que você saia. E a gente tem que entender que isso vai nos deixando presos numa bolha de pensamento que não nos ajuda a crescer. E em relação à maternidade especificamente, às vezes a gente fica nessa bolha de sofrimento, nesse muro de lamentações, que a gente não consegue sair. Além disso, esse uso inconsequente das redes sociais, ele gera uma ansiedade em nós. Primeiro, nossa mente está sempre acelerada. A gente vê vídeos de, primeiro eram 15 segundos, né? Agora aumentou um pouquinho o tempo, mas você está o tempo todo vendo 10 mil vídeos diferentes. O tempo todo vendo 10 mil vídeos é impressionante, né? Mas que seja, você está o tempo todo acessando vários vídeos e fotos e fatos da realidade que você nem tem tempo de processar. Você vê aqui uma pessoa que está grávida, depois uma pessoa que perdeu o emprego, depois a guerra na Ucrânia, depois o homem pisando na lua. Você está vendo um monte de coisa ao mesmo tempo que você não tem tempo de processar no seu coração. A sua mente está sempre acelerada com pequenos fragmentos da realidade. Você tem dificuldade de desacelerar, de desconectar, porque você não quer perder nada, é o tal do FOMO, Fear of Missing Out, você não quer perder nada. Então você está sempre conectada. E essa aceleração, gente, está tirando a nossa paz. A gente está sempre o quê? Ansiosos, principalmente porque nós não conseguimos resolver tudo o que nós vemos. Então você vê a guerra da Ucrânia, você não consegue resolver, você vê o gatinho abandonado, você não consegue resolver, você vê tua amiga sofrendo no puerpério, você não consegue resolver. Ansiedade, o nosso coração está ficando cada vez mais ansioso. Nós não temos tempo de processar os sentimentos e opiniões que estamos vivendo, nos deixando então sempre à flor da pele. Que é outro aspecto, que é a tal da raiva. Gente, a gente está numa sociedade raivosa. A gente começa a odiar pessoas por causa das ideias que elas colocam na internet. Então você entra em perfis, às vezes ou chega até você, opiniões contrárias à sua, você tem raiva da pessoa por causa da ideia dela. E você comenta coisas que você nunca falaria pessoalmente, mas são pessoas que você nem conhece muitas vezes. Simplesmente porque alguém compartilhando story chegou para você e você fica indignado e você sente coisas que não precisava estar sentindo. A rede social te aproxima de ideias sem que te aproxime de pessoas. Então você odeia as pessoas por causa de suas ideias, sendo que você não conhece essa pessoa. E uma outra questão é a virtualização da realidade. Então a gente prefere viver no mundo virtual, porque é muito mais fácil você viver com aquele seu amigo que só mostra os recortes bons da vida dele. Não é verdade? É muito mais fácil eu ver a minha amiga só na internet, no Instagram, mandar uma mensagem para ela, mandar outra para mim e eu me relacionar assim. Mas quando eu chamo ela para vir na minha casa e isso me dá trabalho para receber uma pessoa na minha casa e na minha casa a gente discute opiniões diferentes e eu não posso discutir com ela como eu discutiria nos comentários do Instagram, é difícil. É muito mais difícil construir relacionamentos reais. Então a gente começa a preferir o quê? Os relacionamentos virtuais. A gente tem dificuldade em se conectar realmente com as pessoas. E por outro lado, a gente também começa a colocar essa realidade numa posição que ela é inatingível. A gente começa a idealizar uma realidade que não existe, porque a nossa concepção daquilo que nós queremos para a nossa vida começa a ser uma colcha de retalhos, de pequenos recortes da vida de todo mundo. Então você vê o recorte da moça que cozinha bem, você vê o recorte da moça que é mãe e é fitness, você vê o recorte da mãe homeschooling, você vê o recorte da mãe que trabalha fora e é linda, maravilhosa, você vê o recorte da mãe que consegue estar com a unha feita toda semana e você consegue ver o recorte do homem bem-sucedido que tem uma empresa e trabalha 4 horas por dia só e é milionário e você começa a ver o recorte daquela pessoa que consegue fazer 2 horas de devocional por dia, ela é maravilhosa, cheia do Espírito Santo. E você quer todos esses recortes numa colcha de retalho que vai representar a sua realidade. Mas nenhuma dessas pessoas vive essa realidade. Cada uma só mostrou um recorte. E você quer buscar algo que é inatingível. E às vezes isso é inconsciente, não é que você conscientemente. Porque se quando eu falo isso, você fala, ai gente, quem que é bobo de pensar assim? É inconsciente. O nosso cérebro vai juntando esses recortes, desejando ser um pouquinho como cada uma dessas pessoas. E a gente não vai conseguir. Vai gerar mais ansiedade, mais insatisfação. Então, eu só queria falar isso para vocês, contar da minha experiência e puxar um pouco para esse alerta sobre como as redes sociais estão roubando a nossa vida, roubando o nosso tempo. Às vezes a gente gasta lá muito tempo nas redes sociais, fala que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para brincar com os filhos, não tem tempo para fazer 10 mil coisas,
Mas quando a gente vai ver no nosso tempo de uso no celular, a gente gastou 1h30 no Instagram, sem nem perceber. Nossa, 1h30? Que horas que isso aconteceu? A cada 5 minutinhos que você ia ver o horário no celular e abrir o Instagram. E a gente vê que a gente perdeu 1h30. 1h30 preciosas da nossa vida, que a gente poderia ter feito tantas outras coisas mais importantes. Não acho que a gente tem que apagar o Instagram, principalmente porque eu tô lá no Instagram, gente. Mas a gente precisa ser disciplinado com o uso das redes sociais e usar as redes sociais com um propósito. Entender que a gente pode trocar o uso das redes sociais e deve trocar por coisas que são reais. Relacionamento com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, ler um livro, ver um conteúdo que edifica, sabe? Você vai lá, então você vê uma pregação para quem é cristão, você vê um documentário, você vê um filme em família. É uma tela, mas é o que está sendo construído com outro propósito, com outro objetivo. A gente precisa rever. Pelo nosso bem, pelo bem da nossa família, pelo bem da sociedade. Enfim, é só uma reflexão. Tô até cansada de tanto falar. Espero que de alguma forma isso possa, quem sabe, ajudar você aí na sua casa, com a sua família, com o seu uso das redes sociais.